Boa noite, meu nome é Cristina Mascarenhas, faço parte do Grupo Luminos de Teatro e hoje nós do Grupo Luminos iremos conversar com vocês, iremos contar um pouquinho da nossa história e qual a nossa ligação com o movimento da fraternidade. É com muita alegria que nós participamos dessa live e esperamos que todos gostem. Para começar, eu vou chamar a Graça Santana, que é coordenadora do Grupo Luminos, para ela falar um pouquinho de como o grupo surgiu e como tudo começou. Então, aguardando a Graça entrar, para poder falar um pouquinho para vocês. Boa noite a todos. O nosso grupo, o Grupo Luminos de Teatro, começou em 2010. Nós estávamos fazendo um encontro de evangelizadores da infância e da juventude, e quando terminou o encontro, uma pessoa me chamou e perguntou: você conhece aquela moça que está saindo ali? Eu falei: não. Ela falou: ela é Cristina Mascarenhas, ela é atriz, faz teatro, faz propaganda de TV, e eu imediatamente quis conhecê-lo, fui pedir: por favor, chama, me apresenta, eu amo teatro. E ela chamou, me apresentou a Cristina, e eu logo convidei-a para fazer uma oficina de teatro conosco. E ela aceitou, né? E preparou então para nós a primeira oficina de teatro. E daí nós montamos uma peça. Ela escreveu uma peça por sugestão da Cristina Batistuta, que na época era coordenadora do Departamento de Artes da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, e deu a sugestão, né, da gente homenagear o Chico Xavier pelos 100 anos dele. Então a Cristina escreveu essa peça e nós começamos a ensaiar. E foi assim, apresentamos no dia 4 de dezembro de 2010, no Teatro Vila Velha, e ficamos muito felizes. De lá para cá, fizemos mais 3 peças e gostamos muito de trabalhar. Lembrando que a maioria do grupo, faz parte do grupo da Fraternidade Espírita Jerônimo Ribeiro, que fica no Espírito Santo. E quem ajudou a gente a fazer o texto foi a coordenação da Graça Santana e a Margarete Gorini também, que é professora de português, é atuante no grupo, e ela fazia a revisão do texto para a gente, é bom lembrar, né? E quando eu fui escrever o texto do Chico, eu pensei em colocar 2 personagens que seriam como se fosse a visão da sociedade da época sobre o Chico. Então, como será que... Porque hoje a gente tem o Chico, né, como esse grande médium, essa pessoa missionária mesmo, que veio para ensinar para a gente, mas na época, e quem era vizinho dele, e quem era amigo dele, e quem nunca ouviu falar em espiritismo, o que achavam disso? E aí eu criei 2 personagens que eram as 2 fofoqueiras, que a missão delas na peça era ser aquele contraponto. O que as pessoas estavam achando do Chico? Eu vou chamar a Silvinha para falar um pouquinho das fofoqueiras. Silvinha era uma das fofoqueiras. Glória e Lourdes, era Graça e Silvia. Liga a câmera, Silvinha, para falar isso. Então, as fofoqueiras, elas acabaram por costurar, né, a peça do Chico. São 2 personagens que provocam muitas risadas, né, durante a peça, e a característica delas estar sempre, das 2, julgar tudo que o Chico fazia, né? Elas se tratam de 2 típicas mulheres, né, que cuidavam da vida dos outros, né, e muito amigas. Então, do início ao fim, o papel delas era vigiar a vida do Chico e espalhar notícias sobre o Chico. E acabou que se tornou assim, 2 personagens muito importantes por conta do humor, né, de levar o espiritismo. A peça do Chico, a gente se trata, né, de um assunto muito sério, mas as fofoqueiras acabam dando leveza, né?
é muito divertido para o público, né, assistir as duas. E durante como foi nossa primeira peça também, foi um aprendizado muito grande, tanto para mim quanto para a Graça. Começamos juntas, né, todos os atores começaram juntos nessa peça. Então, além de ser um desafio muito grande, por ser o primeiro personagem de todos, né, a gente estava contando a vida do Chico, então a responsabilidade também era muito grande. E o que a gente pôde experimentar também com essa experiência das fofoqueiras é que a gente estava até conversando numa reunião, é que através dos personagens, desse trabalho de teatro, a gente descobriu vários outros talentos, não só nosso, como de cada um como ator, né? Tem a Cristina, que é a nossa diretora, mas aí a gente descobriu o produtor, o técnico, né, a pessoa que ajuda a gente na luz, no figurino. Então, a gente foi descobrindo talentos que a gente não sabia ter, né? E daí, eu acho que depois desse primeiro desafio, os outros se tornaram tão importantes quanto, mas a gente já começou daí a ter uma bagagem técnica, né? Porque nós começamos do zero, realmente, e eu acho que o teatro foi sendo superado a cada dia, nosso trabalho, a gente sentiu através do público, tanto de teatro, nas casas também, em que a gente improvisava como teatro, a gente viu essa resposta, né, vinda do público. E essa pitada de humor que acabam tendo... eu acho que nós temos duas peças que não entram em nenhuma cena assim, de humor, mas a maioria das peças, sim, e a gente percebe que isso agrada ao público. Então, a gente pode falar da doutrina espírita, né, da mensagem que a gente tem para levar através da doutrina, através do teatro, da doutrina através do teatro, mas esse humor ajuda a quem não tem, né, o conhecimento da doutrina a se aproximar mais. Então, eu acho que o Chico foi marcado foi um grande desafio para nós. Para mim, pessoalmente, eu acho que para a Graça também, a gente como parceira de cena, né, a gente tem assim, histórias hilárias para contar, né, nos bastidores. E foi muito importante, né? Então, o Chico e as personagens fofoqueiras se tornaram um marco realmente na minha vida, na vida da Graça, eu tenho certeza, né? E no grupo Luminos. Vou pedir agora para o Eliseu colocar um trechinho com algumas fotos para vocês verem como que era esse início aí, né, Silvinha, do Chico, que foi a peça sobre o Chico Xavier. Lembrando que nessa peça a gente não tinha quase nada de cenário, né? A gente não tinha verba, não tinha condições, e a gente fez um cenário muito simples, as roupas muito simples, a gente conseguiu de doação, cada um conseguiu a sua roupa, e assim foi. Depois, nas outras peças, a gente foi conseguindo arrecadar mais coisas, mais doações, para poder caprichar um pouquinho mais no cenário, no figurino. Então, vamos aguardar que Eliseu Coelho, ele vai colocar algumas fotos para a gente aí, para a gente falar um pouquinho disso, tá bom? De como que foi essa primeira peça. No início, a gente iria apresentar dentro do Jerônimo. Aí, depois, eu não lembro o que aconteceu, não sei se a Graça Santana lembra, porque a gente acabou apresentando no Teatro Vila Velha, que é um teatro pequeno, de 300 lugares, que fica bem próximo da nossa casa espírita. Não sei se ela lembra o porquê, eu não lembro mais por que a gente foi parar lá. Lembra, Graça? Eu lembro, claro. Nós começamos a ensaiar e nós começamos fazendo assim exercícios de teatro, um grupo, né? E quando nós pensamos em montar essa peça, convidamos algumas pessoas, outras saíram, não quiseram, tinha feito oficina, saíram,
não tinha coragem de apresentar no teatro, né? Porque nós nunca pensamos em apresentar no teatro, como a Cristina falou. Então, quem foi? Foi a Cristina Mascarenhas, que chegou perto de mim e falou assim: nós vamos apresentar essa peça no Teatro Vila Velha. Eu falei: o quê? Ela: sim, vocês estão preparados, nós podemos ir para o Teatro Vila Velha. Vamos apresentar lá. E assim foi. Cada um levou 1 quilo de alimento não perecível, levaram leite, e foi um sucesso total, porque ajudamos muito a assistência social do Grupo de Fraternidade Espírita Jerônimo Ribeiro, de Vila Velha, Espírito Santo, onde nós todos frequentamos. Então, foi obra de Cristina Mascarenhas. E escolheu ser um carteiro e entregar cartas de amor, e trazia do estrangeiro mensagens pro interior. Francisco, um cisco de luz. Francisco, um cisco de luz. Tinha nome de santo e era só mais um homem fazendo sua parte, entregando cartas como ninguém. Era homem honesto, dedicado ao trabalho, não ganhava um trocado por cartas escritas por outro alguém. Tinha nome de santo e era só mais um homem, entregando cartas como ninguém. Era homem honesto, dedicado ao trabalho, não ganhava um trocado por cartas escritas por outro alguém. Francisco, um cisco de luz. Francisco, um cisco de luz. Alguns dos atores não estão mais no grupo, né? Muitos passaram pelo grupo, mas acabaram seguindo, né, outros caminhos, e alguns atores desde o início estão no grupo, inclusive o Flávio, que fez o Chico, iria participar hoje, mas infelizmente não pôde, mas ele está desde o começo, assim como o Zezé, Graça, Silvinha e vários outros aí, gente. Eu queria falar agora um pouquinho da nossa segunda peça, que foi o Mistério do Castelo Winston. O Mistério do Castelo Winston é um texto do Rogério Felizbino, é uma comédia sobre um castelo mal assombrado, que foi uma peça que a gente apresentou bastante,
para vários tipos de público, inclusive apresentamos lá na Cidade da Fraternidade essa peça. E aí, uma característica do grupo, né, a música está sempre presente nas nossas peças, e uma outra característica é a gente tem uns elementos-chave dentro do grupo que montam um cenário em qualquer lugar. Então, a gente, lá na quadra da Cidade da Fraternidade, do Educandário Humberto de Campos, a gente montou um teatro lá, com iluminação e super rápido, todo mundo envolvido com as tarefas da Comemofra, em plena Comemofra. Nós apresentamos já o Mistério do Castelo Winston, que é essa comédia que eu estou falando, e uma outra peça que eu vou falar mais para frente. Mas aí eu vou chamar a Zezé e o Eliseu para falarem um pouquinho. A Zezé falar um pouquinho sobre o castelo, como que foi essa montagem, e Eliseu para falar um pouquinho sobre a parte técnica dessa montagem aí, né? Que a parte técnica fica por conta do Eliseu, de Duda e os filhos do Eliseu. Então, eles vão falar um pouquinho aí para gente. Boa noite, gente. Então, o Castelo Diferente foi nossa segunda peça, né? O Chico, como foi a primeira, então foi, assim, cenário muito simplesinho. E o Castelo, a gente investiu mais no cenário, a gente teve patrocínio, né, doação para fazer um figurino legal. E ficou muito bonito. O cenário também a gente construiu, né, um castelo, nós juntamos lá no grupo e pintamos o fundo fazendo o castelo. Ficou muito interessante, ficou muito legal a peça, muito alegre, né? Apresentamos várias vezes em vários lugares e todos gostaram muito. Aí vou passar para o Eliseu falar da técnica um pouquinho. Boa noite a todos. Olha só, a nossa vida de artista é complicada. Nosso grupo totalmente amador e inexperiente em relação à apresentação. Então, como a Cristina disse, iniciou aí numa oficina, era mais uma diversão, era uma integração das pessoas e depois partimos para a apresentação em teatro. Então, as coisas nunca foram tão fáceis para a gente. Quando a gente apresenta no teatro, né, apesar de existir um certo grau de dificuldade, mas não é tanto assim porque, teoricamente, o teatro ele já tem uma certa estrutura que facilita, né, a montagem do palco para aquela peça. Mas logo que a gente fez, se não me engano, acho que umas 3 apresentações aqui, a gente saiu para fazer a nossa primeira apresentação no interior do estado. Aí iniciou a nossa saga, porque a gente não tinha nenhum know-how em termos de preparação. Quando a gente chega lá no local, existia uma área onde a gente faria a apresentação, uma área totalmente limpa, não tinha nenhuma característica de teatro. Então, alguém teve a ideia, nós chegamos lá, acho que faltava 1 hora para que o comércio fechasse, então alguém teve a ideia de a gente procurar alguma loja aberta e comprar tecido. A gente conseguiu lá comprar, acho que uns 30 metros de TNT, e foi o que nos salvou para poder fazer aquele primeiro teatro, o primeiro palco para a apresentação do nosso grupo Luminous fora daqui. Agora, como a gente tem um amigo MacGyver no grupo, né, o Rodrigo Duda, e ele tem ideias brilhantes, então, a gente não passa muito sufoco, porque para tudo ele tem uma solução. Então, foi a nossa salvação, porque com as ideias dele e a vontade de todo mundo de realmente querer que a coisa funcione, a gente conseguiu montar nosso primeiro palco. E depois que a gente terminou de montar e viu aquilo pronto, ninguém imaginava que aquilo tomaria aquele formato. Tá? Ficou realmente um lugar muito agradável e bonito de se apresentar. O público que conhecia o lugar para ir para outros eventos, eles não acreditaram que a gente conseguiu fazer aquilo. Então, foi assim, uma
uma ideia que a gente teve lá na hora, lógico, não é só ideia nossa, porque, na realidade, a espiritualidade, acho que o que ela mais tem feito é ajudar a gente nesse sufoco que a gente passa para apresentar. E, a partir daí, a gente identificou que, em outros locais diferentes, né, que a gente faria a apresentação, fora de um ambiente, de um teatro mesmo, o grau de dificuldade seria muito grande. E a gente nunca, né, a gente não tinha noção de quando e onde a gente faria a apresentação e o que seria necessário. Então, a partir dessa primeira experiência, que foi em Una, a gente começou a juntar coisas, né? Conseguir equipamentos, comprar tecidos para poder montar, não mais trabalhar com TNT. Então, a cada apresentação que a gente fez fora de um teatro, a gente juntava alguma coisa para que no próximo a gente talvez precisasse ou não, mas a gente tinha que levar. Então, a gente começou com uma sacolinha pequena e depois já estava carregando um baú de coisas, porque a gente nunca sabe o que usar. Mas, realmente, o grau de dificuldade é muito grande. E na Cidade da Fraternidade não foi diferente. Por duas vezes que a gente fez a apresentação, porque aquela quadra ela não tem nenhum tipo de estrutura. Então, nós tivemos que improvisar realmente bastante lá para poder funcionar. Mas como a espiritualidade ela está ao nosso favor, né? E a gente, quando faz um trabalho, né, um trabalho voltado para o bem e tentando cada vez mais fazer e atingir o objetivo, que é levar através das nossas peças a palavra amiga, né, o incentivo, o conhecimento da doutrina. Quando a gente estava lá, nós tínhamos uma ideia inicial para poder montar, para fazer a preparação da quadra, mas era esticar, como a Zezé colocou, o painel de fundo do castelo era uma lona que foi pintado, que seria um fundo de um castelo, uma sala de um castelo, e aquilo era muito pesado. E a ideia inicial era montar espichar uma corda bem tensionada para poder pendurar aquele fundo. Só que por mais tensionado, ele dava uma barriga e ficou um negócio esquisito. Mas, para nossa sorte, naquele evento, depois de muitos anos que não participava da Comemofra, o Vinícius, lá de Brasília, ele apareceu naquele evento. E, por coincidência, ele está vendo gente lá trabalhar, aquela dificuldade toda, e falou assim, gente, olha, eu trouxe um slackline para poder brincar aqui, se ajudar para alguma coisa, ele tinha um slackline de 30 metros. Foi a nossa salvação, porque aquilo ali, quer dizer, ele bem intencionado, o palco ficou um primor, né? Então, ou seja, como o slackline salvou, quando cheguei em casa, a primeira coisa que fui fazer foi comprar um slackline para colocar a nossa bagagem de viagem. Então, quando a gente precisou fazer a segunda apresentação na Cidade da Fraternidade, o slackline já estava lá prontinho para poder. O Vinícius não estava, mas a gente já tinha um slackline para poder funcionar. E foi o que resolveu, né? Então, ou seja, o nosso grau de improviso nessas apresentações realmente é muito grande. Mas a vontade de fazer é tão grande e com a ajuda que a gente tem sempre das pessoas que estão lá próximas, por exemplo, como a Cristina disse, nós fizemos a preparação. Uma coisa é você preparar o teatro com uma certa antecedência, e outra é você, durante o movimento da Comemofra, você, além das atividades que cada um se dispôs aí, ou quer seja estudo, ou grupo de serviços gerais, secretaria, não importa, estrutural, a gente tinha que compartilhar a atividade nossa com a preparação lá da quadra para poder fazer a apresentação à noite. E, graças a Deus, até hoje a gente conseguiu dar conta do recado. E espero que a espiritualidade continue nos auxiliando nesse sentido, porque as provas, com certeza, não acabaram. É isso. É verdade. É verdade. Todos do grupo, a maioria, alguns não, questão de 2 ou 3 integrantes do grupo que não participam da Comemofra. Então, todos têm atividades na Comemofra. No caso, na última Comemofra que a gente apresentou, que foi o Cartas de Paulo,
uma peça sobre a vida de Paulo de Tarso, baseada no Paulo Estevão. Eu estava na infância, eu estava na secretaria, cada um estava numa atividade, então, tipo assim, era fazer a sua atividade ali, deixar alguém no seu lugar, corre lá para ver como que está a montagem do cenário e pede para alguém te substituir, aquela loucura, mas no final, graças a Deus, tudo dá certo. E o improviso que ele falou é nessa questão de apresentar em locais diferentes, porque a gente ensaia muito, não tem nada de improviso. É muito bem ensaiadinho, né? Então, agora, eu vou chamar a Cleusa, que é a nossa cabeleleila Leila. A Cleusa é o faz tudo do grupo. A Cleusa, ela faz cabelo, ela ajuda na maquiagem e agora está de atriz também, gente, porque é assim, as pessoas chegam para ajudar no grupo, daqui a pouco vira ator. A coisa é desse jeito que funciona. Então, eu queria que a Cleusa falasse um pouquinho sobre como que ela entrou, como é que foi esse movimento. Então, boa noite. Eu sou a Cleusa, por sinal tenho o sobrenome de Santana também, mas não sou parente da Graça. Então, eu comecei a convite da Graça Santana, porque precisava de fazer o teatro, o Paulo de Tarso, né? E como a peça requer muito penteado, porque é baseado numa história antiga, e a família precisava de estrutura no cabelo, né? Se apresentar com o cabelo arrumadinho. E ela me convidou. Então, foi a partir daí que eu comecei a fazer parte do teatro, né? Ajudando atrás do palco. E uma hora a gente está como cabeleireira, outra hora a gente está como camareira. E nessa situação toda, a gente... O cabelo, às vezes, aparece uma fivela que a gente esqueceu de tirar, que era uma presilha para poder estar marcando o cabelo. Isso foi uma coisa assim que, não sei se na hora apareceu, assim, o público conseguiu ver, né, por causa do brilho da presilha. Mas teve, assim, bastante... eu gostei demais de estar com o grupo, né? Amo mesmo. E acontecem muitos imprevistos mesmo, como diz o tio Eliseu, né? Que a gente chama ele de tio Eliseu. Lá em Batiba, que teve um toró que molhou a roupa e ficou todo mundo assim numa situação difícil, né? E alguém pode contar melhor essa situação, que se lembre bem, porque alguma coisa já fugiu da minha memória, já não lembro mais. Mas foi muito bom, muito gratificante de eu estar no grupo, entendeu? Fui lá para a Cidade da Fraternidade, inclusive, que eu comecei a ir na Cidade da Fraternidade, desde os anos de 95, que eu estou no grupo Jerônimo Ribeiro, mas nunca tive a oportunidade de ir. E como precisava de apresentar o teatro lá, eu fui. E daí eu não parei mais, né, de ir na Cidade da Fraternidade, que é uma delícia, uma cidade maravilhosa. Nossa, a gente está no céu. É uma colônia no céu. Mas é isso aí. Isso aí, Cleusa. Alguém mais quer falar alguma curiosidade dos bastidores? Que esse foi uma coisa que aconteceu, mas teve uma outra coisa que aconteceu que foi bem pior, que a gente foi apresentar. Quem lembra aí, gente? A gente foi apresentar em Linhares, eu acho. E aí a energia caiu da peça. Era uma casa de cultura e a rede não aguentou o tanto de iluminação que a gente levou. Aí, no meio da peça, a energia caiu, e aí era Alexandre, era o Wilton é nosso iluminador, o Alexandre é filho do Eliseu, que mexe na parte técnica, também é muito bom, todo mundo correndo, tentando fazer a energia voltar. Eu falei, não, gente, vamos desistir, não vai dar. Nos bastidores, o pessoal apresentando no escuro, o nosso iluminador correu com o celular tentando iluminar as pessoas, e aí eles conseguiram fazer a luz voltar. Esse dia foi corrido, né? Quer falar, tio Eliseu? Mas a luz voltou
porque a nossa sorte, como naquelas tralhas todas que eu falei, que a gente começa a juntar cada peça que apresenta, nós tínhamos algumas extensões, e aí eu, como não conseguia voltar com a luz do prédio lá, desse prédio de cultura, do outro lado da rua tinha uma pizzaria. E aí alguém correu lá na pizzaria, conversou com o dono lá, o cara deixou fazer a ligação, a gente espichou, fomos ligando, emendando as extensões, e ele liberou uma tomada, a gente conseguiu energizar lá para poder continuar a peça. Aí acendeu, estamos fazendo, aí a pouquinho caiu de novo. O pessoal correu Foi o lá. menino que passou de skate em Isso, cima um garoto andando de skate na calçada em frente, lá onde ele estava apresentando, e aí ele soltou a emenda. Aí o Alexandre conversou lá com o garoto, falou, rapaz, dá um tempinho aí que a gente está terminando de apresentar aqui, depois você anda à vontade. E foi assim, ou seja, o fio estava atravessado no meio da rua, do outro lado da calçada, que a gente conseguiu a energia para poder continuar a peça. É isso aí. Aí eu vou chamar agora a Graça Santana para falar um pouquinho dos objetivos do grupo, tá? Que a gente começou de forma bem amadora, né? E ainda nos sentimos amadores, porque se você parar para pensar, amador é quem ama fazer teatro. Então, nós amamos fazer teatro, amamos o espiritismo, e a gente juntou as duas coisas, né? E eu quero lembrar aqui, primeiro, é que nós fomos convidados pelo Célio Alan, na época, a apresentar a peça do Chico lá em BH, na Semana da Fraternidade. Então, nós apresentamos lá no Sesc Venda Nova, lá em BH. E foi uma maravilha, nós ficamos super felizes, que foi a primeira vez que nós saímos do estado, né, para apresentar a peça lá. E foi lindo demais, amamos. E o objetivo do Grupo Lúminos de Teatro é divulgar o Evangelho através da arte, né? Divulgar o Evangelho de Jesus, divulgar a doutrina espírita através da nossa arte. E a gente também tem o objetivo, que a gente leva os ensinamentos do Evangelho, então a gente está levando esperança, está levando assim, aquela vontade nas pessoas de fazer a caridade, de se transformar intimamente, né? Fazer sua reforma íntima. Então, nós já fomos apresentar a peça do Chico no Instituto de Readaptação Social. Levamos o exemplo do Chico para aqueles jovens que lá estavam, né, pagando seus crimes lá. Então, levamos para ver como que o Chico começou tão pobrezinho, tão ali sem muita condição, mas que foi o homem que foi, né? Então, que eles também poderiam ser, a gente pode se transformar intimamente. Então, o objetivo é esse, é levar alegria, é levar esperança, é levar tudo de bom a todas as pessoas, às crianças, aos jovens, aos adultos, aos idosos. A nossa alegria é essa, é estar trabalhando e estar passando essa mensagem para o público. E contando também que o nosso objetivo é ajudar também financeiramente a quem precisa. Nós já ajudamos asilos, já ajudamos orfanatos, creches, criança que estava precisando fazer exame assim fora do nosso estado, ficava muito caro. Então, no início, nós começamos doando toda a renda da bilheteria. Mas depois, quando nós começamos a preparar as peças mais assim elaboradas, nós vimos que a gente precisava de dinheiro, né, gente? Né? A gente não tem jeito, por mais que as pessoas ajudem, e sempre conseguimos muita ajuda, a gente também tinha que ter um dinheiro para fazer algumas coisas que a gente precisava. Investir aí na técnica, né, na iluminação, essas coisas todas assim, que precisa. E então nós começamos
a doar. Quando a gente está numa cidade grande, que tem teatro, que a gente apresenta, que dá muito público, a gente tira 20% da bilheteria para nós, para a gente estar usando no sentido de estar preparando, montando as peças, né? Quando a gente vai para o interior, que não tem, as pessoas não vão muito ao teatro, porque não tem esse costume, né? E aí dá pouco público, aí a gente não tira nada, a gente deixa o dinheiro todo para a casa que nos convidou. E assim a gente vai levando a nossa vida, vamos tentando, né, trabalhar com muita alegria, com muita vontade, porque nós adoramos, sabe, fazer nossas apresentações, e vamos ajudando do jeito que a gente pode. Nosso objetivo é esse. Vou pedir agora para o Eliseu colocar um trechinho da peça O Mistério do Castelo Winston, que eu falei um pouco antes, que é uma comédia com texto do Rogério Felizbino, para vocês verem já um pouquinho a diferença do cenário, do figurino, da primeira peça, que foi o Chico, para essa, que foi a nossa segunda peça, Mistério do Castelo Winston. Enquanto ele coloca aí, a gente, né, tem um prazo, né, para terminar. Aí a gente vai falar de mais 2 outras peças ainda, tá bom? Aqui nesse castelo, eu é que tenho que resolver tudo. Frederick é um palerma, não resolve nada. Meus ouvidos me enganam? Ou será que ouvi meu nobre nome ressoando por esse ambiente? Oh, Frederick, meu querido. Sim, mas quem vai fazer o testamento é nosso ilustre visitante. O rato? Não, Frederick. Mr. Oliver. Mas como o senhor vai provar tudo isso usando um simples rato? Ah, isto não é um simples rato? Não. Veja só. Com essa mania de limpeza, me faz limpar o mesmo cômodo várias vezes. Ah, não fique falando mal assim de minha filha. Good morning, minha querida Margaret. Como passou a noite? Como você queria que eu passasse, Frederick? Com você, roncando a noite toda? Creio que já se apresentaram. Oh, sim, certamente. Sir Frederick e seu filho Edgar são muito gentis. Mas permita-me apresentar-lhes Lady Catherine, minha assistente. Muito prazer. Eu acho que essas pessoas não são felizes porque não conseguem enxergar as belezas do mundo à sua volta. Mas o culpado do Edgar ser assim, mamãe, é Milord Frederick. Por quê? Ele não é um homem decidido. É mandado por Lady Margaret como um cordeirinho. Estou tão assustada. O senhor viu aquele quadro da Condessa na parede? Viu como se parece comigo? E seus moradores, então? O senhor viu o jeito daquele mordomo? Não sei o que é, mas quando olho para ele, sinto remorso. Mas eu, mamãe, vou mostrar para esse Lorde esquecido que eu vou conquistar o coração de Edgar. Assim, eu também serei uma herdeira desse castelo. Traga-me uma maçã. Será que esse plano vai dar certo? Não sei. Tenho medo de que Margaret não vai entender. E Bertold, vai me perdoar? Ai, tô tão angustiada. Oh, my God! Sir Frederick! Sir Frederick! Socorro! Socorro! O que é isso, Frederick? Que brincadeira é essa? Levante-se daí! Não é brincadeira, Lady Margaret! Sir Frederick III está morto! Morto? Se não bastasse o fantasma de Lady George, agora também
O finado Milord, que nem esquentou a cova e já vem pegando meu pé. Eu não vim pegar no pé de ninguém. Vim do outro mundo para esclarecer a verdade. Outro mundo? Como é que pode uma alma penada aparecer assim do nada? Eu já li sobre isso. Chega. Ouça o que eu tenho a dizer. Sinta em seus olhares a calúnia, a difamação, uns acusando os outros. Vocês podem se enganar, mas não podem enganar a mim. Afinal, eu vi quem cometeu esse crime. Não fui eu! Eu sei quem foi. Catherine. Ou melhor, Valesca, não se revolte. Você está colhendo o que plantou. São as leis de causa e efeito. Você não lembra, mas em sua última reencarnação, você foi a Condessa de Winston, minha saudosa mãe e avó de Margaret. Eu vou dizer quem me matou. Foi essa parente inocente criada. Minha filha, você fez isso! Mas isso não faz nenhum sentido. Mamãe? Pelas barbas retorno? Como vocês espíritos fazem isso? Ninguém levou meu corpo, porque eu não morri. Geleia de maçã. Um rato! Então, essa foi o Mistério do Castelo Winston, uma comédia que a gente fala de temas como materialização, mediunidade, de uma forma bem divertida e engraçada. A gente apresentou, como foi falado aí na Comemofra, já tem uns 3 anos, eu acho, se alguém lembrar pode me interromper e falar. E aí eu queria falar também, lembrar de todas as pessoas que já passaram pelo grupo aí, tem bastante gente, mas o Marcinho Lamego, que foi produtor, ajudava a gente, né, a divulgar, a organizar as nossas viagens para o interior. O grupo já tem 10 anos e a gente apresentou já em Belo Horizonte, em Goiás, na Cidade da Fraternidade, e no interior do estado do Espírito Santo. Se alguém lembrar de alguma coisa, me corrige aí, tá, gente? E agora, eu acho que tem mais um videozinho para colocar para vocês sobre o Farol. Silvinha, quer falar um pouquinho do Farol? O Farol é uma peça sobre o Jerônimo Ribeiro. Jerônimo Ribeiro é o patrono do Espiritismo no Espírito Santo. Tem um trabalho importantíssimo e a gente recebeu uma encomenda de Cachoeiro de Itapemirim, que ele teve que ele trabalhou durante muitos anos lá, e a Casa Espírita de lá, que também chama Jerônimo Ribeiro, convidou a gente para fazer uma peça sobre ele. Fala um pouquinho aí, Silvinha. A peça do Jerônimo, eu tenho um carinho muito especial pela peça, assim, eu acho, foi um trabalho feito sob encomenda, a gente apresentou, acho que somente 2 vezes, mas é uma peça muito bonita, tem muito, a gente trabalhou muito figurino, né, e a fotografia da peça é muito bonita, o cenário, né, foram usados imagens, né, de fundo para compor a história do Jerônimo é uma história muito bonita, e a gente teve a oportunidade de cantar também, né, então, durante muitas cenas, não todo o grupo, mas a gente interage com música. Essa é uma das cenas onde é projetado, né, no fundo todo do cenário, a chegada, isso numa cena no Porto, né? E tem também um pouco de comédia, mais uma vez, o nosso ator Flávio fazendo, né, o papel. E essa peça é muito, muito interessante. A gente tem vontade de, apesar de ter sido feita sob encomenda para
ao grupo de Cachoeiro, a gente pensa em fazer uma readaptação da história e reapresentá-la, porque ela foi feita num prazo bem curto, né, de ensaio, de trabalho, mas ficou muito interessante. Ficou muito bonita a peça. Então, eu acho que vale a pena, sim, a gente contar essa história de novo através do teatro. Cuidado. Tem muita confusão pelas ruas. Está perigoso sair de casa. É a revolta da vacina. Batalhador incansável do Evangelho cristão. Carta de papai. Minha querida filha Alice, ao completar nesta data 50 anos de idade, no Hotel da Bela Vista, Jerônimo, vá para Cachoeiro de Itapemirim e ali levantarás um farol que iluminará o mundo. A reunião mediúnica foi bem proveitosa hoje, graças a Deus. A mensagem foi bem clara, Jerônimo. Pede que tu vás para Cachoeiro de Itapemirim. Sua voz é a melodia que sinto prazer escutar. Se com amor me guiar. Boa tarde. Boa tarde. Segundo me informaram, é aqui o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Sim. Estamos lhe aguardando. Recebemos sua Esse efeito ficou muito bom, né? Que foi das roupas, tinha um vídeo que ficou bem legal. Oficial, 25 de dezembro, nascimento de Cristo e fundação do asilo Deus, Cristo e Caridade. O asilo abrigava crianças, órfãos, idosos, necessitados de toda sorte e doentes mentais. Tem a impressão que pode não ser do seu agrado. É aquele senhor. Mas que senhor? Aquele senhor, aquele que o senhor não fala muito bem, que bebe com os doidos, com os pobres, com as crianças. Lucena, todos os dias devemos ensinar as crianças a agradecer e a orar por todos os benfeitores que as ajudam. Então, ele explora os ignorantes que o veneram como curandeiro. Nossos consultórios estão vazios. O que esse homem faz é perigoso. Jerônimo, assim como as florinhas do campo, ressequidas pelas ardentias de sol, Deus envia o rócio da madrugada. Agora será de tudo, de todos nós, ir embora, me deixar levar. Eu não consigo. Estou preso. Minhas pernas não me obedecem. Seu Jerônimo, graças a Deus o senhor chegou. Eu ia mesmo mandar ele chamar. Até que um dia encontrei um farol, uma luz forte a me guiar. Por um caminho esplendor e a dor se foi, ficando em seu lugar. Sou a... A cena final é muito linda, né? Fecha a história. Essa peça foi a primeira que a gente fez música para a peça, que nós do grupo compomos. Então, teve uma música que até no finalzinho a gente vai passar para vocês, e essa que foi o Farol, que foi letra minha e a música do Jefferson, porque grande parte do Grupo Lúminos, algumas pessoas do Grupo Lúminos fazem parte do Grupo Amadeu também, que é um grupo de música da nossa casa, e aí a gente tem essa parceria e às vezes acontece de
houve inspiração e surgiu uma música para compor a peça. Então, a primeira música que a gente fez em parceria foi o Novos Rumos, e a Dani e o Arthur gravaram e vão colocar aqui no final, nós vamos colocar aqui no final, para encerrar essa nossa conversa hoje com essa música. E vamos nos despedir e terminar com a música, né, que eu acho que a música é a melhor prece. Se vocês quiserem ligar a câmera para todo mundo fazer a despedida e a gente encerrar, gostaríamos de agradecer muito por essa oportunidade, né, o trabalho, né, na Casa Espírita, o trabalho com o grupo de teatro, a arte, de uma forma geral, é uma forma de envolver as pessoas, muitas pessoas que não são espíritas assistem às peças, ouvem músicas, gostam e se tocam de alguma forma, né, com a arte. E nós acreditamos na importância da arte para tocar e envolver os corações. E vamos terminar com arte, né, gente? Cada um pode dar seu tchau aí. Tchauzinho, ó. Novos rumos vou seguir, trilhando passos certos. Minhas pernas não vacilam, sinto a força da minha fé. Nessa nova estrada eu vou, minha fé que não se abala. E se sua voz me guiar, eu sigo firme então. Sua voz é a melodia que sinto prazer em escutar. Se com amor me guiar, por amor me deixo levar. Quando todos puderem ver, sentir que o caminhar deixa marcas, deixa pegadas por onde se pode alçar. Quando todos puderem ver, quando puderem sentir que nossos passos não estão sozinhos, somos guiados pelo caminho. Sua voz é a melodia que sinto prazer em escutar. Se com amor me guiar, por amor me deixo levar. Sua voz é a melodia que sinto prazer em escutar. Se com amor me guiar, por amor me deixo levar. Por amor me deixo levar. Quando todos puderem ver. Muito obrigada pela oportunidade. Seguimos juntos aí, no trabalho do bem, no trabalho do espiritismo e com arte. Isso aí. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada. Foi um prazer.